Olá, boa noite, bem-vindos. Oiê, Yolanda chegou, já vou te colocar aqui. Yolanda, enquanto as pessoas vão chegando. Chegou um convite aí para você, Yolanda, é só você aceitar. Sejam todos bem-vindos. Oiê, E aí, querida? tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Estão todos nos ouvindo e vendo bem? Muito bom ter todos vocês aqui. Oi, Ulicida. Ó, você tá movimentando a turminha de Brasília, Yolanda. Tomara que não seja só de Brasília, esse mundo é muito grande. É, acho que a Luísa que tá aqui é a sua sobrinha, né? Eu acho que sim. Legal. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria ter a Yolanda aqui nesse espaço. Estamos aqui aguardando todos chegarem para a gente começar nesse bate-papo, porque toda live é uma oportunidade da gente conversar sobre as nossas questões, né? Trazer um pouco da nossa experiência, ouvir um pouco das vivências de vocês também, para que vocês possam colocar suas perguntas, compartilhar dos seus momentos, que a gente possa ir fazendo esta conversa juntos. E hoje eu trouxe essa convidada querida, especial, onde eu comecei aí meus trabalhos sistêmicos, foi uma das minhas professoras de vida. E para mim é uma honra ter você aqui, Yolanda, a gente estar com essa oportunidade de se encontrar nesse mundo virtual. A gente conversou um pouco hoje e é sempre muito bom quando estamos perto e juntas. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa mesmo. A Cibele está aqui compartilhando. Cibele é lá do Mato Grosso, né, Cibele? E esse tema, né, é um tema muito importante para todos nós, né, mulheres, homens, para todas as nossas frentes aí de vida. E a Yolanda, ela tem uma vasta experiência na área terapêutica, na área sistêmica, como mulher, como mãe, vários, vó, né, Yolanda? Então, as experiências da Yolanda são múltiplas. E eu fiz esse convite, ela aceitou de coração aberto. Então, quero que você se apresente um pouco e a gente vai conversando sobre esse tema de uma forma leve. Vocês podem ir compartilhando as dúvidas, perguntas, isso enriquece muito a live. Não deixem só para o final, porque às vezes chega no final, tem aquele tanto de pergunta e a gente não consegue atender, porque a gente tem apenas uma hora. Então, vão deixando aí seus comentários que eu vou aqui lendo e compartilhando junto com a Yolanda. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, viu? Todos que estão chegando agora. Boa noite, Fabi. Oi, Alex. Uma turminha bem legal aqui. Então, boa noite a todos. É uma honra para mim também. Você falou em vasta experiência em vários campos na vida, mas tem um que eu não sou experiente, que é esse campo virtual. Eu confesso É, que aceitei o convite, mas em consideração a você, que é uma pessoa que eu gosto muito, que também considero muito competente, não só profissionalmente, mas nesse campo de autoestima, de amor próprio, que eu vejo que ser um tema muito bom de se falar, apesar dele ser um tema que eu considero assim um tanto quanto amplo. Ele é filosófico, ele é científico, ele é religioso, e é um tema muito interessante porque fala das nossas vidas, né?
ele diz respeito a todos nós. Então, isso me chama muita atenção, porque eu consigo, através desse tema, eu consigo escapar um pouco dos conceitos do mestre Google, que é onde a gente encontra muitas definições, né? E só que eu acho que o amor próprio diz respeito a todos nós. É uma coisa que a gente pode ter e não ter consciência dessa condição, dessa ferramenta de vida que nós temos, né? Então, eu considero assim, se a gente for ver pela psicologia mesmo, amor próprio e autoestima é a mesma coisa. Se a gente for ver, é a mesma coisa. Só que a autoestima, ela pode ser alta ou baixa, ela depende de uma construção, né? O amor próprio, falar de amor é algo bem amplo. O próprio está falando de nós, por isso a nossa vida. O próprio é de cada um, então está falando de cada um. Como que eu posso me amar e fazer algumas coisas comigo mesma? O que leva uma pessoa a fazer algumas coisas com ela mesma? Então, ela não tem consciência, talvez, do que ela está fazendo. Por isso é que esse tema é muito amplo e por isso muito agradável de se falar, porque ele não é exato, ele não é exato. Ele diz respeito à vida. Se a gente considerar, como eu até escrevi hoje, que se a gente considerar a vida um ato de amor, então amor próprio está ligado à vida. E isso é sistêmico, porque está ligado à vida. Viver, né? A gente viver bem, né? É um ato de amor próprio, né? A gente viver bem é um ato de amor próprio. E às vezes a pessoa pensa que está vivendo bem, mas ela tem queixas que às vezes ela não dá muita atenção para aquelas queixas. E quando a gente lida diretamente com isso, primeiro porque eu sou uma pessoa um tanto quanto reflexiva, né? E aí estou olhando muito para mim e eu vejo, porque é meu trabalho, eu vejo as pessoas. Então, cada pessoa que a gente vê, é muito difícil não passar a queixa, não passar por esse campo. Esse campo a pessoa se ama, sempre tem amor envolvido. O amor próprio, sempre tem o amor envolvido. Mas por que ele não impulsiona a pessoa? Por que ele não faz bem para a pessoa? E às vezes em algumas áreas da vida, né? Por que ele não está fazendo? Por que está faltando alguma coisa para aquela pessoa? Por que aquela pessoa tem queixas? Então, amor próprio todos têm? É isso que a gente pode examinar. A gente pode examinar onde é que vem a solução. Porque queixa, nós temos bastante queixas, né? Esse todos têm. Esse é garantido que todos têm, né? Todos têm. O amor também eu vejo que todos têm. Se a gente considerar, eu estou repetindo aqui, se a gente considerar que a vida é um ato de amor. Então, amor todos têm. O amor por si, o amor próprio, é o amor por si. A pessoa tem, por que ela está judiando dela? Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer e buscar a solução em cada coisa que a gente queira fazer. Né? Como você falou aí, tem diversas áreas da vida em que a gente pode ver se a gente está se amando. Por exemplo, tem coisas muito simples, como alimentação, o sedentarismo, a negligência, a própria se negligenciar em algumas coisas. Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Né? Se a gente olhar, às vezes precisa parar um pouco para poder resolver se está tendo um amor próprio. Se esse amor está sendo positivo. Aí é onde entra
Por que que, se a pessoa passar pelo trabalho de autoconhecimento, aí ela pode chegar realmente a ter, nesse amor próprio, uma coisa positiva para ela. E aí depende, É, sim. a Karen está até perguntando, a compulsão por comer é falta de amor? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um amor mal direcionado. Por que que ela está fazendo É, aquilo com ela? Ela tem um prazer efêmero, um prazer passageiro com aquilo. Isso é falta de amor? Ou é um tipo de amor que, se eu olhar bem direitinho, não está fazendo bem para mim? Porque tem algumas coisas que está sujeito não ser boa para a pessoa. Às vezes ela come aquilo que ela não pode, às vezes ela come aquilo que ela não deve, às vezes ela come demais, ou ela pode comer, continuar comendo, mas aquilo que ela pode comer, aquilo que ela deve comer. Ela vai estar comendo do mesmo jeito. Então, o amor, uma visão sistêmica do amor. Existe uma comparação que eu aprendi até com Bert Hellinger, que eu acho muito interessante, que ele fez uma comparação, ele falou do amor e da ordem. Às vezes, ele comparou o vaso de planta, de uma flor, a água é o amor, o vaso é a ordem. Então, se eu coloco a água dentro do vaso, aquela água vai ficar, ela vai cumprir com uma missão, com um destino que ela quer, que a pessoa quer. No caso aqui, a gente está falando a pessoa. Então, se eu colocar na minha vida uma ordem, o amor vai ser favorável a mim. É um amor consciente. Isso sim é o amor próprio. Por isso é que eu acho que a construção da autoestima, às vezes, a gente não tem tanta consciência. É amor próprio? é. É amor próprio. Mas ela ainda está nesse nível da autoestima. É uma construção. E que na medida que eu venho crescendo a minha consciência a respeito disso, eu posso transformar esse amor próprio favorável a mim. Então, esse é o. Isso, você trouxe uma chave, sabe, Yolanda, que eu senti agora, assim, esse amor consciente, né? É o amor próprio, não, isso, não, assim, que bálsamo ouvir isso, né? Porque aí a gente vai tendo consciência das nossas ações, das nossas atitudes, né? Sim. Tem até uma pessoa que perguntou aqui, sabemos que a falta de amor próprio não é saudável, mas e o excesso? Você vê, como é que você vê se tem excesso de amor próprio? Não sei se é amor próprio excesso também. Olha, a gente pode até considerar excesso de amor próprio, mas assim, o excesso, a parte do excesso pode se transformar em egoísmo. Aquilo que a gente pode achar que é amor próprio pode ser um egoísmo, pode ser uma vaidade, né? Sim. Pode ser um sentimento inconsciente de autodestruição. Ao invés de construção, de promover a pessoa, de seguir em frente, de se construir, a pessoa faz algumas coisas, às vezes, sem achando que está fazendo bem para ela. Ela não tem consciência daquilo. Então, esse amor próprio, na medida em que ele tem, que ele é consciente, que ele é positivo, ele pode dar para a pessoa mais imunidade. É É. imunidade emocional. Isso é amor próprio. Ela ter mais imunidade emocional. Isso não quer, eu entendo assim que não evita problemas, uma vida sem problema. Eu acho que não é isso que nós estamos aqui Uhum. buscando. Nós estamos buscando equilíbrio na lida com os problemas. É Isso um não é uma visão romântica, né? Não é uma visão Da... romântica do amor, por exemplo. Eu Uhum. costumo não romantizar o amor, tá? Para mim é muito Uhum. legal falar em amor, mas eu sou uma pessoa aparentemente dura comigo mesma e com as outras pessoas, mas é por amor. Eu vejo que isso é por amor, porque por exemplo, fazer o bem para uma outra pessoa. Eu estou fazendo bem para outra pessoa ou eu estou fazendo bem para mim?
É. Tem uma medida. E essa medida eu acho que a gente pode encontrar na medida em que a gente se conhece. Porque eu acho que todo esse trabalho passa pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento, aí a pessoa pode ter várias ferramentas. A ferramenta mais importante que nós estamos falando aqui agora, como poderia ser a astrologia, como poderia ser a numerologia, nós estamos falando da visão sistêmica do ser humano. E dentro dessa visão sistêmica, o conceito de amor próprio pode ser um amor cego. Pode ser um amor cego. Não é um amor consciente, um amor positivo. Porque quando ele se transforma, aí sim nós estamos falando já da busca da solução dos problemas. Se é assim, se todos os problemas passam, na minha maneira de entender, pela autoestima da Oi. pessoa. Tá? Uhum. Na medida, aí nós vamos encontrar também, passar por esse amor próprio, a solução, a saída. E a saída, isso eu li numa. Eu acho até que foi. Eu li num livro do Hellinger, a saída é sempre à frente. É sempre para Sempre frente. para frente. É Ele sempre fala isso mesmo, da gente olhar, né? é, Tem até uma outra pergunta aqui. Ah, pode falar. Depois eu te faço a pergunta. por que a saída é sempre para frente? Porque se eu olhar para ficar olhando para trás, está sujeito a ficar enganchada em alguma coisa. Então, É. eu preciso seguir em frente, não é negligenciar, é procurar cumprir, resgatando a ordem que seguir em frente com mais leveza, com o que eu aprendi, com o que passou, eu aprendi. Então, tudo isso é a construção de um amor próprio, uma solução sistêmica, uma solução para poder eu seguir em frente. Sim, a pergunta que você. A Fabi está perguntando: se envolver com muitas ocupações, cuidar de todos, é um ato de fuga de si mesmo? Pode ser, pode ser. Se a pessoa. Veja bem, tem uma regra na aviação que eu acho bem interessante. Aí eu preciso encontrar a medida, cada um precisa encontrar a sua medida. Pode ser isso, pode ser que não seja. A pessoa ela dá conta de cuidar dela mesma e cuidar de um tanto de gente. Isso aí é a condição de cada um, é a história de cada um. Né? A regra da aviação que eu estava falando é o seguinte: se tiver alguma pane, primeiro coloca a máscara de segurança em si, depois na criança ou em quem precisar. Por quê? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar das outras pessoas? Então, do ponto de vista religioso, tem um mandamento que diz assim: amar ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu vou amar ao próximo se eu não amar a mim mesma? Qual a coerência disso? Né? E por falar em coerência, se a gente for ver numa visão sistêmica, quem está falando aqui é uma vida. Né? Amor próprio. O próprio é uma vida. Se eu amo a mim mesma, se a Aline a ama, e cada uma aqui tem um amor por si, é uma vida. Cada uma é uma vida. Por intermédio de quem veio essa vida? Né? Então, se essa vida é um ato de amor, é um amor. Se esse amor, eu quero que esse amor seja divino, a fecundação é divina. A fecundação é divina, independe de quem veio. Então, aí aqui a gente está falando de solução. De solução. Por quê? A tendência do ser humano, é de queixa, de culpar alguém, não se responsabilizar pelas próprias escolhas, pelas próprias coisas. Ah, mas eu não pude escolher. Eu não pude escolher qual a família que eu vim, mas eu posso aceitar. Eu posso conhecer essa realidade. E posso concordar com essa realidade. E aí eu estou livre para seguir e fazer o que eu quiser fazer. Eu tenho todos os elementos para fazer o que eu quiser fazer da minha vida. Inclusive, construir numa base mais sólida esse amor próprio.
né? Porque se não foi oferecido para mim um ambiente favorável para essa construção, mas eu posso ter, a partir do momento que eu me conscientizar disso, que as queixas que eu tenho, elas vêm daí, eu posso reorganizar, resgatar essa ordem interna e reconhecer, simplesmente ter gratidão porque eu existo. Simples assim. E é um grande ato de amor, né? A gente existir, né? Exatamente. É, falar nisso, até minha mãe chegou aqui, tá dizendo, oi, Yolanda, saudades de você. Bom, eu Minha também mãe tenho agora participa saudade. das lives, viu? Grande figura. É, ó, a Lili falou esse exemplo, eu acho que ela estava falando do exemplo da máscara, né? Ótimo. Foi através deste que eu aprendi alguma coisa, né? Qual E exemplo? pôs os risinhos. O exemplo da máscara que você deu, né? Do avião, né? De Ah, sim, colocar a sim. máscara primeiro em si e depois no outro, né? Do Exatamente. exemplo de Porque si. teve a pergunta da pessoa que perguntou, eu não sei quem foi que perguntou, se fazer o bem para todas as pessoas, eu estou fugindo de mim mesma, foi mais ou menos isso, né? Pode Isso, a ser, Fabi. Aham. pode, Quando se ocupa muito do outro, se isso é uma fuga de si. pode ser, e pode ser também uma. Olha, não é fácil às vezes a gente reconhecer, né? Mas eu sou bem favorável a me dar os flagrantes de vez em quando. E às vezes a gente não precisa falar, sabe? Eu acho que todo mundo tem aquelas coisas inconfessáveis, mas a gente pode se dar flagrantes. Então, assim, pode ser uma arrogância, pode ser uma arrogância, a gente querer fazer o bem. Assim, eu posso estar dizendo para o outro, assim, se não fosse eu, você não sobreviveria, né? Então, ou se não fosse eu, você não iria comprar tal coisa, ou se não fosse eu, você não seria livre de tal coisa. Se não fosse. É isso. A pessoa não vê que tem. O outro está em jogo também. E que às vezes só a gente está perto, deixa o outro fazer. Não tira o mérito. Eu acredito muito nisso, nessa construção do amor próprio. É importantíssimo eu ter na minha história, por que que fala da história de cada um? Porque é uma construção. E cada coisa que cada um venceu, fui eu que venci ou foi a Aline que venceu? Foi a Aline que venceu ou fui eu que venci? Ou nós estávamos juntas na hora que você venceu e eu pude ver isso? Isso é muito legal. Então a gente encontrar essa medida é a construção do amor próprio. Só que eu não posso construir, eu não posso só colocar a máscara em mim. Eu não posso colocar a máscara. Eu vou colocar a máscara em mim para me salvar, para eu poder salvar outras pessoas. Entendeu? Aí, agora, para a gente ter essa medida, a gente tem que estar alerta. Para a gente encontrar essa medida, tem que estar alerta. Né? Exatamente. Vigilantes de nós mesmos, né? Exatamente. Tem uma pessoa, a Cristina, que está perguntando assim: se sentir incapaz é falta de amor próprio? Olha, é uma coisa que pode ser, e pode ser se sentir incapaz de alguma coisa, pode ser amor próprio. É muito arriscado dizer que é falta de amor próprio. A Uhum. pessoa depende de qual atitude que a pessoa tem diante da incapacidade. Se ela Isso. tentou uma vez, tentou duas vezes, ela tem a persistência, aí ela desistiu. Desistiu daquilo, mas ela continuou num outro caminho. Ela vai fazer um caminho diferente. O importante é onde ela quer chegar. O importante é se ela tem. Então, às vezes, se sentir incapaz de alguma coisa é um sentimento de autopreservação. Agora, se esquivar de alguma coisa, se travar diante de alguma dificuldade, pode ser falta de amor próprio. Falta de confiança em si mesmo, mas só muda o nome. Então, É, amor próprio é confiar primeiro em si mesmo. É uma das definições que eu acho que isso faz parte da construção da dignidade própria.
o amor próprio é, é uma construção que eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar no outro e preciso confiar em algo superior. Para mim, é uma construção muito clara nisso aí. É uma hierarquia. São Então, degraus, né, que a gente vai acessando dentro de nós, né? exatamente. Então, é uma hierarquia que faz parte da. Tanto é que tem as leis sistêmicas, né? Se eu tenho isso impresso em mim, na minha raiz, aí fica fácil de eu praticar isso, porque eu tenho isso já em mim, né? Se eu não tenho, se isso não foi impresso na minha raiz, eu posso fazer isso pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento eu posso fazer essa impressão. Imprimir, quer dizer, adquirir. É a maneira que eu vejo, é ter isso dentro de mim como atributo. É um reconhecimento. Então, esse resgate dessa ordem, eu acho que fica mais fácil nessa construção da imunidade, a construção do amor próprio. Se eu considerar o amor como a vida como um ato de amor. Sim. Ô, Vivi, a Vivi começou uma pergunta, como olhar para, e aí não continuou. Depois você escreve novamente, porque ficou faltando a última palavra aí. Mas, ó, tem mais perguntas aqui. Como identificar a falta de amor próprio? Olha, As pessoas estão gostando muito do que você está falando, viu, gente? Por que que eu quis trazer a Yolanda para falar desse assunto? Como amplia a nossa percepção, né? Não é um simples, olhar no espelho e se achar bonitinho, né? É realmente assim, olhar para a realidade das coisas com um amor amplo, né? Com essa amorosidade, com esse amor presente na vida, que a gente pode acessar de diversas formas. Isso é muito legal. pois é, ela perguntou como que eu posso Como identificar. identificar a falta, né, de amor próprio. Eu vejo que a autonegligência, eu não prestar atenção em mim, eu fazer coisas comigo que vão me fazer sofrer depois, isso aí é uma falta de amor próprio. Então, eu preciso ser a minha prioridade. Agora, como é que, por exemplo, uma mãe, né, a Aline falou aí você é avó, né? Meu 10º neto está chegando, minha 10ª neta está chegando. Eu já tenho 10 netos. Então, Uhum. é isso, a expansão do amor, né? Quer dizer, se considerar prioridade no meio disso tudo, isso é um desafio. É um desafio, por quê? Eu tenho que ver que o outro gosta de mim. Então, eu preciso cuidar de mim. Então, isso é uma maneira de identificar se eu estou tendo amor próprio. Se eu me interesso por outra pessoa, eu preciso. Como que isso vai ter uma coerência se eu não me interessar por mim? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Aí depois eu posso. Isso pode ser simultâneo. Pode ser simultâneo. Mas não pode faltar. Aí depois volto atrás e vou me buscar. Não é bem assim. Eu acho que não é. Uhum. O zelo que eu tenho comigo, eu posso. E aquilo ali é um indicativo do zelo que eu tenho com o outro. Então, através do outro, eu posso ver como que, se eu estou tendo amor próprio. Se eu considerar que a vida, eu recebi essa vida, então, as pessoas falam assim, às vezes as pessoas falam muito de repetir. Aí isso tem escrito na Bíblia, isso a gente ouve falar agora na visão sistêmica, na abordagem sistêmica. Honrar pai, Repetir os padrões, né? o que é honrar pai e mãe? Né? Será que eu preciso gostar deles para honrar pai e mãe?
Honrar pai e mãe é eu cuidar muito bem daquilo que eu recebi deles. O que eu recebi deles? Eu recebi a vida. Isso, para mim, isso é amor próprio. Então, assim, se eu tenho essa coerência desde a minha raiz, como que eu posso até estar sofrendo, estar sentindo, estar angustiada, tal, mas nisso tudo cabe, porque isso é o ser humano. Assim, eu acho que a imunidade para esse amor próprio pode me dar imunidade não para evitar os problemas, para evitar sentimentos de melancolia, por exemplo, mas vai me deixar forte para querer continuar a seguir em frente. Para saber que isso passa, para saber que tudo passa e que eu continuo. De alguma maneira que eu continuo. Isso é amor próprio. Então, assim, para identificar, eu uso esse crivo para mim. Não é um crivo fácil de usar. Para eu identificar se eu tô tendo amor próprio, eu tenho que saber se eu estou em condições de amar o próximo. Esse, para mim, é um crivo muito especial e que transcende o Google, porque isso é na lida mesmo, é na lida, é no dia a dia. É uma lida. É. E eu acho que essa está até respondendo algumas perguntas que já estão vindo aqui, muitas perguntas. Mas podem continuar, gente. Se não der tempo de responder hoje, eu marco outra live com a Yolanda, porque ela está estreando muito bem. Como que alguém que tem amor próprio lida com os próprios medos? Olha, o medo, aí a gente entrou com um outro elemento, que é o medo. A gente pode transformar esse elemento no cuidado. A lida com o medo pode ser o cuidado. Eu posso não acabar com aquele medo, mas eu posso ter cuidado. Eu posso vencê-lo através da coragem. Isso é amor próprio. Se eu, por exemplo, se eu lembrar de alguma coisa que eu já passei, se aquele momento eu passei, então esse momento eu vou passar também. Eu posso não ter passado por aquilo, mas eu conheço alguém que passou. Então é uma maneira de lidar com os medos. Se a outra, se essa pessoa passou, principalmente se eu posso contar com ela. Principalmente se eu me despojar de orgulho e de algumas coisas que possam me impedir de procurar a experiência daquela pessoa para poder me auxiliar a vencer um medo que eu tenho de fazer uma travessia qualquer ou de lidar com alguma coisa. Por exemplo, eu falei com a Aline hoje, ainda, eu falei, Aline, eu não fiz, não é a minha fazer live, eu sou muito fenomenológica. Eu sou de entrar no campo de atendimento presencial, é assim que eu trabalho. Se eu não preciso ver a pessoa, às vezes pelo telefone, uma voz, a voz da pessoa, eu sei, às vezes, eu não sei explicar como é que isso acontece, mas falar assim, sem estar vendo as pessoas que estão me vendo, eu só estou vendo a linha aqui. Isso para mim é muito novo. Então, é um medo? Eu estou lidando com isso? Estou enfrentando. Estou enfrentando. Por quê? Assim, a gente não é maior do que aquilo que a gente tem medo. Ou melhor, a gente não é... Aquilo que a gente tem medo não pode ser maior do que a gente. Não pode ser. Então, eu tenho que ter a consciência assim, eu quero chegar em tal lugar. Então, eu vou chegar. Se eu não estiver sendo irresponsável, se eu não for às raias da irresponsabilidade, se eu tiver condições de me responsabilizar por aquilo, aí eu estou tendo amor próprio. Eu estou tendo amor próprio, eu estou tendo a consciência, a noção de que eu posso crescer com isso. Isso é amor próprio, isso é construção, mas para eu ter força para fazer isso, eu preciso alimentar a minha raiz. De volta à visão sistêmica do ser humano. O que é a minha raiz? A minha raiz, se eu considerar que eu vim para esse mundo, eu vim para esse plano, que alguém teve que fazer esse corpo,
que eu tenho, alguém teve que fazer. Então, para eu seguir em frente, como é que eu vou seguir em frente com alguma coerência se eu não amar, se eu não concordar com essa pessoa? Essa pessoa é uma entidade para mim. Ela pode ser a pessoa mais vil, mas esse é problema dela. Eu posso não concordar com as atitudes dela, mas é aquela atitude de me tirar e jogar fora, antes do momento de eu nascer, de eu vir para cá, ela não teve aquela atitude. Então, pronto. Só isso já é motivo para eu respeitar essas pessoas. Então, se eu tenho esse respeito, é uma coisa que eu tenho como lidar com os medos que eu tiver. Eu tenho como lidar, porque eu já passei, eu já superei. Então, isso é importante a gente sempre lembrar, através, às vezes, na maioria das vezes, do outro, a gente lembrar quem a gente é. Na maioria das vezes é lembrar do outro. Isso é construção do amor próprio. Isso até eu acho que começa a responder a próxima pergunta que está aqui, que é como diferenciar amor próprio do egoísmo, né? Que você está falando tanto disso, desse olhar para o outro, né? Sim. A gente pode saber no que porque assim o egoísmo, às vezes a gente tem vários sinais. A palavra sintomas, né? É mais condizente com patológico, né? Então, o egoísmo tem alguns sinais. Quando eu quero a coisa só para mim, quando o meu valor, o valor que eu vejo em mim, não se sustenta. Quando ele é fraco. Por exemplo, eu me preocupo muito com a imagem. Se eu me preocupar muito com a minha imagem, se eu não tenho muita facilidade de reconhecer quando eu estou errada. Então, isso aí eu entendo como egoísmo. É egoísmo. Ela está construindo a, a autoestima dela em cima do ego. É uma terminologia muito da psicologia, mas, assim, ego, se a gente entender, é aquelas coisas frágeis da aparência. Da aparência. Eu acredito que quem está me vendo são as câmeras, é o externo. Eu acredito que isso é ali que se situa o meu valor. Então, são crenças errôneas. São crenças, são sistemas de crenças que, às vezes, as pessoas formam. E por que elas formam? Porque ela tem uma raiz fraca. Se ela for ver... E Yolanda, só me veio uma coisa assim, que é assim, às vezes a gente confunde que o amor próprio, o cuidar de si, é o cuidar somente de si, Somente, né? exatamente. Essa palavra somente de si faz toda a diferença, porque, por exemplo, igual o exemplo da máscara que você deu, eu poderia simplesmente pegar a máscara e me salvar e, tipo, que se exploda o resto que está ali do meu lado, né? Ou então eu quero bem, mas eu quero bem só para mim, né? Então, me veio essa palavra, assim, o somente, assim, não é o amor, não é só pensar em si, né? Você pensa em si, consequentemente, isso fica mais consciente e disponível para você compartilhar com o outro. Mas compartilhar com o outro o quê? O seu bem, né? Compartilhar o seu bem-estar, a conscientização, a sua transformação. Isso leva muitos, né? Porque nesse trabalho de campo, de ressonância, né? Faz com que a gente, assim, na hora que a gente dá um passinho, a gente traz um monte de pessoas junto com a gente, né? E Exatamente. isso é belo, assim. Você definiu o que é egoísmo. O egoísmo é o que é contrário a tudo isso aí que você falou. A pessoa só preocupa com ela. Os outros são os outros. Nada mais. São os outros. Só que eu preciso dos outros. Esse reconhecimento me tira do campo do egoísmo imediatamente. Reconhecer que eu preciso do outro. Por mais E é que... uma postura
é crescer e fazer crescer. Tem uma É, pessoa que fala isso. É uma regra do coach, é crescer e fazer crescer. Proporcionar aquilo. Porque se eu fizer só para mim, qual é a graça que tem nisso? A coisa se encerra em mim. se encerra. E assim, isso nos coloca também numa postura de mais humildade, né? E de pequeneza, assim, porque aí a gente pode relacionar com os outros do jeito que os outros são também, e isso nos dá uma liberdade da gente reconhecer quem somos e como somos também, né? Então, isso cria um equilíbrio mesmo, conforme você esteve falando. Até tem mais uma pergunta aqui sobre o orgulho, né? A diferença também do amor próprio em relação ao orgulho. Pois é, porque o orgulho ele impede a pessoa de quê? De crescer. Então, assim, a construção do amor próprio, o orgulho, eu acho que ele é contrário ao amor. Contrário ao amor. Mas é por isso que a pessoa, o amor, ele existe. A pessoa, ela tem um orgulho naquele intuito de se proteger. É digamos assim, é um atalho. O orgulho é um atalho do amor. A pessoa, ela quer se proteger, ela não quer, ela não tem na consciência dela a coisa de seguir em frente, de crescer, o desenvolver. Aquilo que ela se envolveu, ela precisa se desenvolver. Mas o orgulho não deixa ela se desenvolver. Então é preciso a gente encontrar aquelas coisas que nutrem a pessoa. É a nutrição. O amor próprio, desenvolver o amor próprio, ele é uma nutrição da autoestima. A pessoa, ela pode ter momentos de amor próprio, mas se ela não tiver cuidado, ela está sujeita a se envolver com vaidade, com egoísmo, com orgulho. São coisas que está sujeita a pessoa confundir aquilo com isso é a pessoa a gente ouve muito a expressão assim, eu fico orgulhoso de mim mesma, né? É uma coisa que às vezes a pessoa está precisando de mais conhecimento do que significa na raiz cada palavra dessa, cada sentimento desse. Então, é um processo de quê? De autoconhecimento. Hum. Então, eu acho que orgulho, egoísmo, são coisas que atrapalham a construção do amor próprio. Está sujeito a embaçar e confundir a pessoa, deixar a pessoa envolvida ali e impedir o desenvolvimento dela. E nós estamos aqui em busca de quê? De desenvolvimento pessoal, de crescimento. Tem até uma pergunta aqui: como se achar mais merecedor de receber o amor do outro? Olha, se achar merecedor de receber, é se amar, primeiro. Se eu não me amar, como é que o outro vai me amar? Essa é uma premissa básica. Pode parecer um chavão popular, pode parecer um clichê, mas é uma realidade. Eu posso me achar merecedor? Eu posso me achar sim, mas se eu me amo. Eu sou a pessoa que gostaria de estar do lado daquela outra pessoa? Será que eu estou cuidando de mim? Ou será que isso aqui é uma atitude egoísta? Será que eu estou querendo me impor às outras pessoas? Será que eu estou querendo me impor mesmo, para não dizer enfiar a goela abaixo da outra pessoa? Se eu tiver a consciência de que eu estou fazendo de mim o melhor que eu posso, que eu sou a minha prioridade, que eu estou sendo transparente, que eu estou sendo verdadeira comigo, o que eu posso esperar da outra pessoa? Claro que eu tenho que ser merecedora no mínimo, do respeito da outra pessoa, mas eu tenho que saber se eu estou respeitando a outra pessoa que está em questão.
Não sei se eu entendi a pergunta, mas como que eu agiria numa situação assim? Eu tenho que primeiro olhar para mim. É com quem eu posso fazer alguma coisa. É comigo mesmo. É outra ilusão que eu acho que as pessoas têm. Às vezes as pessoas esperam muito das outras. Ah, as pessoas que são muito exigentes com as outras, né? Eu já vivenciei isso. Eu era muito exigente comigo. E aí eu era muito dura com as pessoas. Era muito dura com as pessoas. Assim, eu posso ter um nível de critério comigo, mas com as outras pessoas eu não posso. Então eu preciso ter essa medida, essa métrica. Então, como é que eu vou me achar merecedora de receber? Eu posso respeitar aquela pessoa. Aí sim, se eu respeito aquela pessoa, ela não me respeitou, eu fico do lado dela se eu quiser. Agora, se eu tentar mudar, impor, aí é um pouco diferente, está sujeito eu não conseguir. Não sei se foi isso que ela perguntou. Sim, eu acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui da Letícia, né? Partindo do princípio que ainda não somos seres perfeitos e que temos alguns defeitos, qual a melhor forma de lidar com esses defeitos em nós mesmas e no outro? Compreender. Compreender, e aí é onde, por exemplo, eu posso desenvolver essa capacidade de aceitação. Eu gosto sempre de voltar para a raiz. Olha, se a gente comparar com uma árvore bem alta, uma árvore da floresta bem alta, se essa árvore tem uma raiz forte, ela não vai cair. Agora, ela pode ter algumas feridas, a árvore tem algumas coisas no tronco dela. Aquilo ali. Então, assim, em se tratando de nós, pessoas, o que eu posso? Eu posso desenvolver em mim a capacidade de compreender. Compreender. Eu posso primeiro, para eu compreender a mim mesma, eu tenho que compreender como foi que eu vim. Então, essa é a matriz. O que eu tenho na minha matriz, o que é a minha matriz? É a minha origem. O que eu tenho na minha origem, eu posso desenvolver. Isso aqui, eu via uma necessidade de compreender o erro dos outros. Eu posso compreender a imperfeição. Eu não sou perfeita. Então, como é que eu posso exigir que a minha mãe seja perfeita? Que o meu pai seja perfeito? Como é que eu posso exigir? Se aquilo ali foi um acontecimento. Foi um acontecimento, mas na real mesmo, eles são pessoas em evolução, pessoas que nem eu. Então, se eu tenho isso na minha matriz, fica fácil de eu ter em relação a mim mesma e às pessoas. As outras pessoas que não sejam eu mesma. Eu acho que é uma coisa simples. O que eu preciso é na lida do dia a dia praticar isso. A pessoa está É, toda errada. A elas estão pessoa, perguntando assim, como amar as nossas imperfeições? pois é, aí como amar as imperfeições é só não romantizar o amor. Amar as imperfeições é eu preciso me amar. O que é? Eu não quero continuar com as imperfeições. Primeiro eu preciso conhecê-la. Eu não posso chegar a Porto Alegre se eu não souber que eu estou em Brasília. Eu só vou encontrar a estrada certa para eu ir para Porto Alegre se eu souber que eu estou em Brasília. Entendeu? Então, assim, se eu souber que eu tenho aquelas imperfeições e quero mudá-las, aí sim eu estou me amando. E eu não sou, é não me identificar com elas. Eu não sou as imperfeições. Eu sou imperfeita? Sou ainda. Preciso me aperfeiçoar. Eu ainda tenho em mim imperfeições. Estou no caminho de me aperfeiçoar. Mas eu não sou as imperfeições. Entende? Para mim, essa é a diferença. Isso aí, na medida em que eu olho em perspectiva, eu olho, isso aqui não é legal em mim.
Eu preciso reconhecer. Isso aqui não é legal. Tem coisa que eu lido comigo até hoje. Porque tem alguns sofrimentos que as pessoas que estão bem próximas de mim ainda estão sujeitos a sentir. Aí é uma escolha minha. Se eu posso, eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É uma escolha minha. Ou então eu quero transformar, eu quero melhorar, ser melhor do que eu mesma a cada dia. É uma escolha que eu posso fazer. Entende? Agora, eu Isso. preciso ter esses elementos em mim. Na medida que eu Uhum. reconheço que eu tenho isso, aí eu posso praticar. Entendeu? Muito bom. Gente, tem muitas perguntas e nós temos assim menos de 10 minutos já para acabar a live, o tempo voa Eu, e eu quero muito que você conte desse trabalho que você está fazendo, Yolanda, do Lapidar, né? Que a Yolanda é de Brasília, ela faz um trabalho sistêmico, fenomenológico, terapêutico lá. E agora está tendo trabalhos online, né? Com essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. E então isso possibilita que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa ter algum acompanhamento com a Yolanda, possa, né, conhecer um pouco desse trabalho. Então conta pra gente também um pouco desse trabalho que você está fazendo aí, esse grupo que você vai começar na próxima semana. então, o Lapidar Espaço Terapêutico, ele surgiu já há muitos anos, há mais de 20 anos atrás. A sede dele, digamos assim, a sede do Lapidar, desse espaço terapêutico, é Brasília, que é onde é a minha residência, é em Brasília. Mas o Lapidar vai aonde eu vou. Então, aonde eu estive até hoje, eu já morei 5 anos em Florianópolis, antes de Florianópolis eu já morei em Pirinópolis, e aonde eu estava, aonde eu ia, eu atendia as pessoas, e eu atendo Veio aqui em Uberlândia, não morou em Uberlândia, mas veio aqui durante um tempo e exatamente. atendeu aqui. O verdadeiro grupo de constelação que eu guiei aí, em Uberlândia, promovido pela Aline, foi exato, vai fazer 4 anos agora, em dia 27 de agosto, que foi o dia que nasceu a minha neta, Marcela, e ela está inteirando 4 anos, então foi um dia bem especial para mim. E eu espero que tenha sido para todas as pessoas envolvidas. Foi. Então, aí, esse é o lapidar. Eu sinto isso como uma missão de vida, esse trabalho sistêmico, fenomenológico. Por que sistêmico? Porque eu acredito na cura. Eu acho assim, se a pessoa, ela pode até não conseguir fazer ainda com ela mesma aquilo que ela identificou, que ela já viu que precisa fazer. Porque ver que precisa fazer, a gente vê rápido. E aí eu acho que situa o trabalho de cura. Aí depois existe coach, existe acompanhamento, existe psicoterapias mais longas, existem várias abordagens. Eu optei pela psicoterapia breve por esse motivo, porque eu acredito muito no fenômeno, acredito que a pessoa, ela pode, se ela virar uma chave dentro dela, ela pode querer, e aí através do querer fazer o que precisa ser feito com ela mesma, é isso que eu acredito. Nesse sentido, é o que eu compartilho com as pessoas. O Aí meu você está começando um grupo, não é? Semana que vem, Olha, como é que é? é o seguinte, eu pensei de fazer esse grupo online, de fazer esse grupo, esse encontro terapêutico, no dia 28 de junho, 28 desse. Junho. Existe essa possibilidade. Está aberto o agendamento. Tem uma pessoa que está trabalhando comigo nisso aí, a Luísa. A gente pode fazer esse agendamento tanto para o atendimento individual, porque tem pessoas que têm um pouco de resistência a fazer o trabalho de grupo. Mas eu vejo que o trabalho de grupo é terapêutico, a troca de experiência. Tem pessoas que já superaram situações que tem outras que estão
superando. Então, é Sim. legítimo, é um trabalho, é uma metodologia que serve para quem está superando contar a sua história, para quem já superou Uhum. contar a sua história, que pode servir para quem está superando, para quem já superou se ver, olha, para uma situação que já superou, quer dizer, ela tem a oportunidade de relembrar e não fazer, não passar por aquilo. Quer dizer, ela tem a oportunidade de ver de fora, aquilo é terapêutico para ela. Além disso tudo, tem a pessoa que está cruzando a situação, ela não pode dizer para repetir uma história que ela leu, ou que ela viu num filme, ou que ela viu outra pessoa. Não, tem que ser uma história dela. Ela pode contar É. ali no espaço terapêutico. Esse é o efeito do grupo. E aí, depois disso tudo, tem uma análise sistêmica de cada situação. Quer dizer, para evitar a recidiva. Entendeu? Então, essa é a vantagem. Mas tem também as resistências e a gente lida com isso, por isso tem um agendamento individual e a gente Então, pode, ó, sim, é porque é por causa do tempo, senão eu perco a live, de salvar a live. tá, É o seguinte, eu quero convidar vocês para conhecer a página da Yolanda, para fazer esses agendamentos, conhecer esse projeto lindo do Lapidar. E eu quero muito ser grata a você, Yolanda. Foi muito mais do que eu esperava. que bom. Muito mais, e eu acredito que o público também, que tem muitos elogios aqui. Eu não consegui acompanhar todas as falas e perguntas e contribuições de todos vocês, mas assim, sou muito grata por essa oportunidade. Para mim é um resgate assim do meu caminho. Então eu olhei e falei assim, uau, que professora, né? E eu me sinto honrada de considerar você uma professora para mim. E as pessoas estão me pedindo aqui, já tem uma campanha aqui, live com Yolanda parte 2. Então, eu assim, espero que você tenha destravado hoje. Eu sabia que isso poderia acontecer, né? Só que eu não quis te assustar falando assim, vamos fazer uma programação de lives. Tá. Mas assim, a gente pode conversar sobre isso também, sabe? Porque é uma riqueza, né? Esse conteúdo que você tem, e isso é muito bom para nós, né? Então, quem pôde estar aqui e que achar que essa live pode contribuir e servir para alguém, eu vou deixar aqui ela no IGTV do meu Instagram e vou colocar ela no YouTube e aí depois vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que esse conteúdo pode contribuir. Fica aí minha gratidão imensa a todos que estão aqui, mas especialmente a você por ter enfrentado o seu medo e por ter tido essa atitude de amor por nós, né? Porque quando a gente enfrenta algo que é difícil para nós, é um ato de amor, né? E hoje você mostrou essa amorosidade aí na prática. Muito grata por tudo, muito grata pela confiança e foi muito bom para mim também. Beijo para todos. Beijo, Yolanda. Tudo de bom para todos vocês. Bom, Aguardem, me aguardem. O meu canal do YouTube tá no link da minha bio, tá? Tem lá no Instagram. Até logo. beijo, Aline. Beijo a todos.